Preparou o Senhor. Amém. Amém. Vamos abrir as duas, né? Amém. De manhã. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que pra mim já preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Por tuas misericórdias que hoje são mais novas. Ainda ao deitar, comigo estarás, minha alma guardarás em tuas mãos, enquanto eu durmo. Em paz me deito, então logo sono vem, pois só tu, Senhor, me faz apresento minha oração e fico esperando. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que pra mim já preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Por tuas misericórdias que hoje são mais novas, por tua bondade e graça que comigo estão durante todo o dia, ainda ao deitar, comigo estarás. Pois só tu, Senhor, me faz seguro repousar, seguro repousar. Por tuas misericórdias que hoje são mais novas, por tua bondade
Amém. Por tuas misericórdias, que hoje são mais novas, por tua bondade e graça, que comigo estão durante todo o dia. Comigo estão durante todo o dia. Que comigo estão durante todo o dia. Amém. De todo dia. Irmãos, vamos desfrutar do C55. Amém. Pedido do irmão Joaquim. Amém. Não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisas do sul, ou sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Mas prometeu descanso em labor, luz para a senda, diário vigor, graça e socorro na provação, amor infindo e compaixão. Sim, lidas pesar. Amém. Sim. Sim. Amém. Por isso ele fala, né, que diz assim, jornada fácil. Sem direção. Não é uma jornada fácil. Por quê, irmãos? Porque a gente tem uma alma contaminada que ela tem gosto, preferência, ela é mesquinha, é egoísta, e ela sempre, se não tiver permeada pelo Espírito Santo de Deus, ela só busca a fazer o que ela quer. Como fala Sim. Ali em Efésios, né, 2, diz assim que Ele nos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Porque a alma vive envolvida com isso. Mas diz assim, vamos lá, eu não gosto de compartilhar sem estar lendo não, vou ler. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Efésios 2. Senhor Jesus. Diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho das obediências, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações de quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, toda vez que a gente se encontra nessa alma sem estar permeada pelo Espírito, é uma luta. Verdade. Não é nada fácil, porque as coisas de Deus só se discernem no Espírito. Espiritualmente. Não tem como a nossa mente natural compreender as coisas celestiais. Mas quando você vai para o Espírito, até as profundezas de Deus Amém. nos revelada. Amém. Mas precisa você se encontrar onde? No Espírito. Espírito. Se tiver na alma, tem como? Não tem como. Aí a jornada fica como? Fica uma jornada pesada, difícil. Senhor Jesus. Esses
caminho. E a direção? Como é que você vai encontrar a direção? Hoje, o Senhor nos deu uma bênção que é a palavra profética. Amém. Aí ela traz o quê? Hoje o Senhor nos deu um presente a mais, a imersão. E quando a gente imerge, faz a imersão, essa vida que está na palavra vai entrando, a gente vai conseguindo ver a direção clara do Espírito, e o Espírito vai conduzindo, a gente vai se envolvendo com a vontade de Deus, e vai também começar a trabalhar no descanso do Senhor. Aí é diferente, irmãos, é muito diferente você trabalhar para o Senhor no descanso, porque o homem natural quer fazer alguma coisa para Deus, mas não tem como ele avançar, ele não sai do canto, não prospera. Mas o homem espiritual é aquele que depende de Deus, e Deus mesmo vem fazer a sua obra através de você, porque você é apenas um canal, não é? Esse canal só precisa estar aonde? Desfrutando. Quando você está desfrutando, você está na presença do Senhor. Quando você está na presença do Senhor, você está no Espírito. Amém. E o Espírito vai conduzir todas as coisas. Amém. Aí você não vai achar pesado, você não vai achar difícil, porque você está desfrutando daquilo que lhe move a fazer o que é do Espírito mesmo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos desfrutar desse hino. Sim. Lutas e ais. Amém. Amém. Diário vigor, graça e socorro na provação, amor infindo e compaixão. Não prometeu Deus céu sempre azul, nem mar de rosas, brisa do sul, ou sol sem chuva, riso sem dor, gozo sem choro, paz sem labor. Mas prometeu descanso em labor, luz para acender, diário vigor.
Senhor Jesus, amém. Ó 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 Senhor Jesus, amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 449. Pode ser depois desse. Amém. Amém. Há poder sim, força e vigor, só no sangue de Jesus. Há poder sim, força e vigor, no precioso sangue da cruz. Amém. Amém. Vamos lá. Dos teus pecados te queres livrar, do sangue a poder, sim, a poder. Coração queres purificar? Coração queres purificar? O sangue é poder, o sangue é poder, sim, é poder. A poder, força e
precioso, do precioso sangue do precioso sangue da cruz. Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor que o sangue tem esse poder. Amém. O sangue, o Senhor nos garante que tem eficácia Amém. eterna. Irmãos, antes da gente partir o pão, Amém. há uma oportunidade para nós hoje, Oh, Senhor Jesus. preciosa. A Bíblia diz que a si mesmo se examine o homem a si mesmo. E assim come e beba. Vamos nos examinar. Um minutinho, irmão, vamos orar antes da gente partir esse pão, certo? Com realidade, né, do que tem tantas coisas ainda que o Senhor tem esses compartimentos que ainda o Senhor não entrou em nós, né? A gente precisa se examinar diante dessa mesa do Senhor, né, com realidade do que o Senhor representa aqui. Esse pão e esse cálice aqui é representativo, mas para nós, irmãos, é realidade. Não é? A gente sabe que o Senhor foi aquela cruz ali em nosso lugar. Nós não éramos dignos de estar aqui. Foi através do sangue do Senhor que o Senhor hoje, né, nos deu essa realidade que a gente pode estar aqui hoje, não é? Para participar dessa mesa de amor do Senhor. Amém. Então vamos nos examinar um minutinho. Você ora ao Senhor, se tiver alguma coisa, irmão, confesse ao Senhor, vá diante do Senhor, né? Ora ao Senhor, peça o sangue. E assim mesmo, irmão, né? Cristo é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, te damos graças, Senhor, amém, por estarmos aqui, ser seus convidados, amém. Realmente quem nos trouxe foi o Senhor. Ó Senhor, o Senhor preparou essa festa para nós. Sim, Senhor Jesus, amém. O Senhor estava no teu coração, Senhor, ir naquela cruz. Senhor Jesus, amém. Cumprir a vontade do Pai, amém. Senhor, para nos perdoar, sim, Senhor, para nos redimir, amém. Senhor Jesus, amém. Pagar todo escrito que tinha contra nós de dívida, Senhor, o Senhor apagou ali, sim, pagando com seu Senhor, com a sua própria, seu próprio ir àquela cruz. Ó Senhor, o Senhor se deu por nós, por isso louvado seja o seu nome, Senhor, nessa manhã, Senhor, Senhor Jesus, queremos declarar a tua vitória sobre todas as coisas. O Senhor foi vencedor. Senhor, a morte não reteve o Senhor. Ó Senhor Jesus, e o Senhor nos gerou através dessa vida de ressurreição. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti. Podemos desfrutar, Senhor, dessa realidade. Ó Senhor Jesus, Senhor, teu inimigo, Senhor, por mais que ele tentou, Senhor Jesus, ainda nos tenta até hoje, Senhor, mas nos voltamos a uma vida que vence todas as coisas, que está em Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, diante desse pão e desse cálice, Senhor, pedimos a Tua bênção. Abençoe esses símbolos, Senhor Jesus. Senhor, queremos aqui estar nos regozijando com o Senhor. Ó Senhor Jesus, realmente ter um coração de gratidão por tudo que o Senhor realizou por nós.
Ó Senhor, também venha nos dar uma semana vitoriosa. Senhor, diante dessa mesa, Senhor, para nós é um princípio. Senhor Jesus, princípio de vitória. Senhor Jesus, Senhor, essa semana, Senhor, essa mesa possa ainda nos acompanhar. Ó Senhor Jesus, durante todos os dias, Senhor. Senhor Jesus, queremos estar, Senhor, vivendo por meio dessa vida que vence todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nossos corações nesta manhã, Senhor, estão alegres. Senhor, nós temos a realidade, ó, de que o Senhor fez todas as coisas, Senhor, para nos alcançar. Ó Senhor Jesus, nós estávamos mortos, não tínhamos Deus, estávamos longe de Deus. Ó Senhor Jesus, mas pela tua morte, pela tua ressurreição, o Senhor abriu esse novo e vivo caminho para nós. Senhor Jesus, essa manhã somos gratos a ti, Senhor, por esse viver maravilhoso, esse viver de alegria, de uma alegria real, de uma alegria plena. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado essa direção, de que o Senhor é tudo para nós. Senhor Jesus, é a única coisa que nos complementa, que nos enche, é o nosso Deus. E Ele se tornou o Espírito para entrar em cada um de nós. Pela sua morte e ressurreição, tornou-se o primogênito. Ó, entre muitos. Ó, Senhor Jesus. Essa manhã, essa festa, Senhor. Essa festa é uma festa de vitória. É uma festa, Senhor, onde o Senhor é o nosso cabeça, é o nosso anfitrião. Ó, o Senhor diz fazer isso em memória de mim. O Senhor fez tudo isso e pediu para nós simplesmente lembrar. Essa manhã queremos lembrar de Ti, Senhor. Ó, como nosso Pai, como nosso Deus, como nosso irmão mais velho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que essa mesa, Senhor, não seja só aqui nesse local de reunião, mas esteja presente em todo o nosso viver. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória, Senhor, é para Ti. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Em teus braços, outros hinos em teus braços. Destino.
baixar o tom para melhorar pra gente cantar, tá bom? Ficou alto. Só tua morte, só tua morte pôde mudar o destino, vida escolhi. Só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Só tu és santo. Senhor Jesus, só tua morte pôde mudar um destino que não escolhi. Só tua vida traz a esperança de ver tua glória em mim. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Me emprestar. Ó Senhor Jesus, queremos estar em teus braços. Amém. Senhor Jesus. Amém? Dá tempo para mais um hino. C43. Senhor Jesus. Amém. Quiser trazer para a gente.
Amém. Vive o Senhor. Amém. Sim. Amém. Amém. Que tal a gente cantar de pé sim, amém?
meu coração. Amém. Irmãos, vamos orar pela palavra, tá bom? Com quem estiver do lado. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Tá bom, hein? Qualquer coisa tu vai aumentando. É. Tu pega bem pertinho aqui. É. Porque ele é bem pertinho ali. Está bom. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, porque o Senhor tem aberto o nosso coração. Se ainda não abriu, o Senhor vem abrir, para nosso coração render-te e louvor ao Senhor. Senhor, porque dentro de nós há uma infinita gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. O Senhor tem nos livrado da morte, o Senhor tem nos salvado, o Senhor tem nos tornado justos, o Senhor nos santificou, nos justificou, Senhor, em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado. Senhor, também, Senhor, venha falar conosco. Senhor, nós queremos dar ouvidos o que o Senhor tem dito às igrejas. Senhor Jesus, que o nosso coração, que os nossos ouvidos, Senhor, venham estar atentos ao Senhor. Senhor, nesse momento, livra-nos das coisas do mundo, das preocupações, de tudo aquilo que ficou, de toda a velharia, mas que o Senhor venha nos encher, Senhor, venha nos saturar, Senhor, que nós possamos estar imersos, Senhor, no Senhor, na Tua Palavra, Senhor, e praticar a Tua Palavra, que ela venha ser a nossa realidade hoje, na vida da igreja. Senhor Jesus, amém? Senhor Jesus. Eu acho que agora de manhã, acho que não tem ninguém com som não, né? Mas se ainda tiver, o Senhor está nos encorajando a despertarmos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, vou compartilhar aqui um pouco desse livro ainda que nós temos desfrutado, né? Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira. Na mensagem de hoje, nós estamos encerrando, né, a leitura desse livro e também encorajo os irmãos a estar sempre ruminando e desfrutando, certo? Aqui eu vou dar um breve resumo do capítulo 5 e o capítulo 6, porque amanhã nós vamos já dar início à leitura do alimento diário, que já chegou, está prontinho ali para entregar para os irmãos. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui eu não anotei muitas coisas. Eu anotei aquilo que o Senhor, a porção que o Senhor quis dar para mim, para poder passar para a igreja. Senhor Jesus, porque assim foram muitos pontos, mas assim, irmãos, foi bastante rica a leitura, para quem acompanhou. O Senhor lhe tem falado fortemente hoje à igreja. E a gente precisa estar com nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor quer falar. Senhor Jesus, mas para isso precisamos nos esvaziar, precisamos orar, e ir diante do Senhor, para que o Senhor possa, irmãos, falar a nós. Assim como João ele estava lá, sensível à direção do Espírito, ele foi levado em Espírito, irmãos,
para que o Senhor ele pudesse falar para ele. O João ele estava em espírito. A mesma coisa nós. Os hinos que nós louvamos, as orações, o desfrute, a comunhão, tudo isso aí nos leva ao Espírito, irmãos, para poder compreender e praticar e dar ouvidos àquilo que o Senhor quer falar. Senhor Jesus, aqui eu li, ruminei e megi várias vezes, irmãos, porque era necessário e é necessário. Senhor Jesus, aqui no capítulo 5, né? Senhor Jesus, tem um ponto aqui, começar por esse ponto, depois o Senhor vai mostrando aqui. Vem mostrar para nós que no período, né, o capítulo 5 e 6, ele fala aqui da igreja em Tiatira. Senhor Jesus, ele, no início, aqui vem mostrar para nós a perda do falar profético e suas consequências. Senhor Jesus, eu vou ler pequenos trechos, irmão, e compartilhando com os irmãos, tá certo? Durante o primeiro século, Deus usou de maneira maravilhosa o apóstolo Paulo para trazer revelação dos mistérios. Por meio dele, foi trazido a nós o plano de Deus para a salvação do homem. Amém? Hoje nós também desfrutamos desse plano. Senhor Jesus, no qual o Senhor usou o apóstolo Paulo naquele momento. Diante disso, Satanás incitou homens que começaram a introduzir ensinamentos diferentes de Paulo. E hoje nós temos visto também bastante isso hoje, irmãos, nas igrejas, né? Ensinamentos, fermentos, coisas diferentes que não é aquilo que o Senhor quer para a igreja. E no final daquele século, isso aqui é o período da igreja em Tiatira, certo? Muitos ensinamentos surgiram e passaram a ser disseminados nas igrejas. A intenção, né, de Satanás, irmãos, sempre foi, como estratégia, acabar com a palavra profética, que vinha dos apóstolos, né? E o que o Senhor tem falado hoje para nós também, Senhor Jesus, ou seja, acabar com a palavra de Deus. Esse aí é o objetivo de Satanás, acabar com a palavra de Deus na igreja, na família, né, no casamento. Senhor Jesus, esse sempre foi o objetivo dele. Senhor Jesus, porque sem a palavra profética, né, sem a palavra do Senhor, os homens eles tiveram que se organizar, mesmo com boa intenção. Irmãos, como diz o ditado aí fora, né? De boa intenção o inferno está cheio. Irmãos, não adianta a boa intenção. Senhor Jesus, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é que nós sejamos fiéis e verdadeiros naquilo que confiou para nós. Não é uma boa intenção de ajudar o irmão, não é uma boa intenção de servir a igreja. Não, Deus quer que a gente sirvamos, irmãos, de acordo com a sua vontade. Não é para agradar a homens. Senhor Jesus, porque, irmãos, se tivermos essa boa intenção, nós deixaremos de confiar no poder e na autoridade do Espírito. Irmãos, isso aqui é um alerta para nós. A gente não pode servir a Deus de qualquer maneira. Nós precisamos e devemos confiar no poder e na autoridade do Espírito. Senhor Jesus, e foi por meio do Espírito que João teve a revelação e tem passado para nós hoje. Senhor Jesus, porque, irmãos, é o Espírito que dá a direção para a igreja por meio da palavra. É o Espírito que dá a direção para a igreja por meio da palavra profética, por meio da palavra, irmãos. Senhor Jesus, hoje é o Espírito que tem guiado as igrejas, irmãos, numa só direção, num só falar, num só propósito. Irmãos, qual é a direção do Espírito hoje? Edificar a igreja, pregar o Evangelho, trazer o Senhor de volta. Essa é a nossa comissão. E é isso falar, irmãos, que tem nos encorajado hoje. A palavra profética simplesmente é a palavra de Deus, que tem encorajado as igrejas a seguirem o mesmo falar, a mesma direção, como um só exército, como uma só voz. Como os irmãos sempre compartilham, né? Cada um que tivesse uma opinião diferente, fosse seguir uma opinião diferente. Como estaria a igreja hoje? Mas graças ao Senhor, irmãos, porque a igreja não tem faltado palavra de direção. O Senhor tem nos direcionado, irmãos. O Senhor quer direcionar hoje a igreja, também o nosso casamento, a nossa família, o nosso filho, o nosso trabalho, faculdade, tudo, irmãos, precisa estar sob a direção e a autoridade do Espírito. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, porque sem a ação do Espírito, irmãos, a igreja, ela se transforma numa mera organização. Diga aí.
As organizações aí fora é um maior caos. Imagine se a igreja não tiver a direção do Espírito. Ó Senhor Jesus, porque é o Espírito, irmãos, que dirige o seu corpo, porque é o Espírito que governa a igreja. Louvado seja o Senhor, porque hoje, irmão, tem o Espírito governando a igreja. Ó Senhor Jesus, e o Senhor hoje, Ele tem restaurado esse falar profético que tem se perdido, né, ao longo das eras. Senhor Jesus, e por experiência própria, eu creio que cada um, irmãos, hoje, que tem desfrutado de perto essa palavra, irmãos, a maneira que nós desfrutamos hoje é totalmente diferente daquilo que nós desfrutávamos anteriormente. Porque o Espírito hoje, irmãos, ele atua de forma 7 vezes intensificado. Senhor Jesus, assim como Satanás também tem intensificado suas forças, o Espírito também, irmão, tem intensificado cada vez mais. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, por isso é importante, a todo momento, cada um de nós, no nosso viver, no nosso dia a dia, está exercitando o Espírito, irmãos. Porque a qualquer momento, a qualquer brecha, irmãos, Satanás ele aproveita da situação para nos desanimar, para nos desencorajar, para nos afastar do Senhor. Só basta você perder 2, 3 reuniões, só basta você desfrutar da palavra daquele dia, irmãos, você já fica inerte a essa firma do inimigo. Irmãos, vimos que a aurora já está chegando. O dia já está próximo, irmãos. Precisamos apegar com mais firmeza a tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós. Senhor Jesus, hoje domingo pela manhã, né? Como seria bom que todos os irmãos estivessem hoje aqui também, reunidos, né, irmãos? Nós sabemos quem faltou. Precisamos orar por aqueles que faltaram. O Senhor sabe o motivo. Senhor Jesus, mas graças ao Senhor porque nós estamos aqui. Senhor Jesus, tivemos que renunciar a nossa viagem, o nosso descanso a mais, né? Para poder estarmos hoje aqui, desfrutando do Senhor, junto com os irmãos. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E na igreja, irmãos, e Tiatira, ela começou a dar ouvidos a vários ensinamentos diferentes. E aqui... tanto que no capítulo 5 e no capítulo 6 aqui desse livro, vem mostrar para nós 2 personagens aqui de extrema importância, um para advertência nossa e outra para encorajamento nosso. Para advertência aqui, o Senhor tem dado para nós como exemplo Jezabel, né, que nós vamos falar um pouco aqui. E para encorajamento, o Senhor tem mostrado para nós um grande servo do Senhor, que o Senhor teve usado, que também nos encoraja hoje. Foi Pedro Valdo, né? Não sei quem já viu a história de Pedro Valdo. Ele foi aquele que levava a palavra para as pessoas, mesmo no momento de trevas, onde perseguição, onde a igreja, né, a igreja católica, né, ela escondia, irmãos, as sagradas escrituras, né? E as pessoas pagavam indulgência, mas Pedro Valdo foi aquele, irmãos, que revelou a palavra para as pessoas. Ele foi para nós o pioneiro dos comportores. Amém? Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, queria ler com os irmãos aqui Apocalipse, capítulo 2, do versículo 20. Ó Senhor Jesus. Aí eu resumi aqui nesses 2 personagens, mas... irmãos, isso aqui é o que o Senhor quer falar para nós hoje. Senhor Jesus, capítulo 20, versículo 20 e versículo 21. Capítulo 2, quer dizer, de Apocalipse, né? Que é a carta à igreja. Senhor Jesus, em Tiatira. Os irmãos encontraram? Amém. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Só até aí, irmãos. Senhor Jesus, então aqui, irmãos, a igreja, ela deu ouvidos, né, ao falar de Jezabel. E quando se vem na mente, né, essa palavra Jezabel, a gente já pensa em uma pessoa horrenda, em uma pessoa que não tinha Deus. E interessante, né, que Deus ainda deu tempo dela se arrepender.
mesmo diante dos pecados, né, que ela cometia, que seduzia o povo de Deus, e Deus ainda deu tempo. O Senhor ainda é misericordioso, irmãos. Senhor Jesus. Jezabel, irmão, nós sabemos quem foi Jezabel. Jezabel, ela foi mulher do rei Acabe, né? O rei Acabe, ele foi um dos piores reis que Israel já teve antes dele, né? Senhor Jesus. E Acabe, ele foi alguém que dava ouvidos aos ensinamentos de Jezabel. Ele adorava os deuses, né? Eu queria ler com os irmãos, volta lá deixa eu ver aqui o capítulo de Reis. Ó Senhor Jesus, só para a gente tipificar um pouquinho aqui a história, irmãos, para a gente poder compreender. Ó Senhor Jesus, 1 Reis, capítulo 16, depois a gente volta aqui para Apocalipse. 1 Reis, capítulo 16. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. 16, a gente pode ler a partir do versículo 29. Ó Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Encontrou? Amém. Espera a irmã encontrar. Enquanto isso, a gente vai desfrutando. Acabe com isso. Acabe com isso, né, Neto? Amém. Vou adiantar aqui, irmãos. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º do rei Asa, no ano 38º do rei Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filho de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Senhor Jesus. O 32. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Está vendo, irmão, aqui a situação? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então esse aqui foi o rei Acabe que deu ouvido a Jezabel. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É uma coisa horrível, né, irmãos? Vou só ler um trechozinho aqui. Perceba que coisa horrível. Em vez de edificar uma casa ao Senhor, Acabe levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, em outras palavras, ao associar-se a Jezabel, Acabe tornou-se o pior rei de Israel. Ó Senhor Jesus. Irmão, sempre foi uma advertência do Senhor, né? Quando o Senhor lhe falou para Samuel e descreveu lá de como deveria ser o rei, né, de Israel. Porque o povo pedia um rei, então o Senhor, ele mostrou Saul. Mas antes disso, escreveu as leis lá e mostrou que os reis não deveriam ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desviasse. Senhor Jesus. Aí, infelizmente, né, irmãos, a gente viu Davi ele pecou, mas se arrependeu. E depois de Davi veio Salomão, aí daí em diante foi só queda. Porque o povo, irmãos, o próprio rei, pegando pelo rei que se afastou do Senhor, e depois, como consequência, todo o povo. Senhor Jesus, porque o rei era o líder da nação. E todo o povo também, a maioria se afastou do Senhor. Por quê? Porque deixaram de temer o próprio Deus, deixaram de seguir a palavra, deixaram de ouvir a direção do Senhor por meio do profeta, Senhor Jesus. Mas o Senhor, irmãos, está nos encorajando a estarmos atentos e com nossos ouvidos abertos a tudo que o Senhor tem falado para nós, por meio dos seus santos profetas no Espírito. Senhor Jesus, porque a qualquer brecha, irmão, nós podemos cair. Assim também como fez Salomão, que era alguém considerado como sábio, mesmo com tanta sabedoria, ainda caiu.
Senhor Jesus, nós jamais, irmão, podemos nos afastar da direção do Espírito, da palavra do Senhor. Senhor Jesus, nem dar ouvidos, irmãos, aos ensinamentos de Jezabel. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, nessa época aqui, irmãos, existiam muitos profetas pagãos, né, que não buscavam o Senhor. Versículo 20, deixa eu ver aqui. Senhor Jesus, versículo 21, a gente está aqui no capítulo... Isso, queria só pular para o capítulo 18, irmãos. Capítulo 18, versículo 20 e o versículo 21. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui é um trecho muito conhecido nosso, irmãos, mas muito importante a gente poder aqui estar atento, né? Os irmãos encontraram? Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Só até aí por enquanto, irmãos. A gente pode perceber aqui, irmãos, que o povo, eles não estavam certos, né? Ou seja, eles estavam em cima do muro. Senhor Jesus, irmãos, não fique em cima do muro. Não podemos ficar em cima do muro, irmãos. Senhor Jesus, porque o muro não é do Senhor, não. O muro é de Satanás. Senhor Jesus, assim estava dividida a nação de Israel, entre dois pensamentos, né? E aqui Elias ainda perguntou ao povo: vocês querem seguir a Deus? Sigam a Deus. Quer seguir a Baal? Siga a Baal. Mas o povo nem isso respondeu. Ou seja, eles estavam em dúvida. Mas era necessário, irmãos, o Senhor enviou Elias para aquele momento ali, poder mostrar para aquele povo que o Senhor é Deus. Irmãos, que há um Deus em Israel, que há um Deus hoje na igreja. Esse Deus é o Senhor, irmãos, que nos deu a vida, pagou o preço por cada um de nós. Mesmo nós, como a gente louvamos nos indo aqui, pecadores, né? Mas o seu sangue, irmãos, a sua eficácia eterna, o poder que há no seu sangue nos comprou para Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o versículo 22 diz assim, ó: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens, e só tinha Elias, irmãos. Para você ver como estava a situação da nação de Israel, só tinha só um profeta, porque Jezabel perseguia e matava os profetas do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então essa era a situação da igreja em Tiatira, né? Sobre a influência de Jezabel. Senhor Jesus, tinha mais profetas de Baal do que os profetas do Senhor. Senhor Jesus, versículo 23 e o 24, ó. É aqui: deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Isso aqui é Elias falando, né? Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Irmão, essa palavra é boa, irmãos. A palavra que vem do Senhor por meio dos seus profetas é uma palavra boa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 25, né? Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Provavelmente, eu acho que Elias falou assim: já que vocês são muitos, com certeza o Deus de vocês vai responder logo. Tem 400 e poucos aí clamando, aí vai ser muito clamor. Senhor Jesus, o versículo 26, né? Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo:
Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, a manhã todinha estavam lá, né, rodeando, clamando. Aí Elias começou, né? Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus? Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam como facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. A gente vê, irmãos, só até aí por enquanto, a gente vê que isso, hoje, ascetismo, as pessoas que se autoflagelam, tudo isso aí, ela vem do paganismo. Não adianta, irmãos, você se autoflagelar, subir a pedestal de joelho, descer de ponta para... Não adianta, irmãos, não adianta. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o que adianta, irmãos, é dar ouvido por fé na palavra do Senhor. Aí sim, não precisa subir escada de joelho não, Neto. Imagina aí, Neto, você tivesse pecado, subir uma escadaria de sei quantos quilômetros de joelho. Aguentaria 5 degraus? Irmãos, Senhor Jesus, o que o Senhor tem falado para nós hoje, irmãos, é de maneira sobrenatural. O homem natural não entende, irmãos, mas se nós estivermos no Espírito, irmãos, o Senhor, Ele faz as coisas acontecer, faz a obra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, continuar aqui a leitura, né? Versículo 29, é o 30, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, chega perto a mim, chegai-vos. E todo o povo chegou a ele. Irmãos, um ponto importante, né? Para a gente ouvir aqui de perto o que o Senhor tem falado para nós, por meio dos profetas, né? A gente tem que se achegar a eles, né? Tem que ficar de perto, né? Elias mandou o povo: chegai-vos a mim. Senhor Jesus, Elias, irmãos, restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, o Senhor hoje, irmãos, Ele restaurou o altar. E nós também, irmãos, temos a comissão de restaurar o altar do Senhor. Na igreja, na família e nas ruas, irmãos. Aonde está em ruínas, o Senhor nos chamou, nos comissionou, irmãos, a restaurar o altar. Irmãos, o altar é um lugar de sacrifício. É nas ruas, irmãos, que você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo e santo ao Senhor. A rua também é um altar. Irmãos, em qualquer lugar onde você esteja, você pode fazer daquele lugar um altar ao Senhor. Um lugar de sacrifício. Um lugar em que você, irmãos, vai invocar o nome do Senhor e vai oferecer o seu corpo ali, para orar pelas pessoas, para pregar o evangelho, para cuidar dos irmãos. Senhor Jesus, então esse altar aqui, irmãos, já fazia dias, eu creio que anos, que não havia sido restaurado, por conta da incredulidade do povo de Israel. Mas Elias, irmãos, ele restaurou o altar do Senhor. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Parei em qual versículo, irmão, aqui? 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vier a palavra do Senhor. Israel será o teu nome. 32. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Só até aqui por enquanto, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, aqui Elias, irmãos, ele edificou aqui o altar, aqui 12 pedras, ou seja, ele quis mostrar para Israel que Israel, irmãos, não podia estar dividido, porque naquela época lá, Israel estava dividido em 2 reinos, o reino de Israel, né, e o reino de Judá. Mas para o Senhor seria uma nação só, né, a nação de Israel. Senhor Jesus, há um só povo, irmãos. Quando Deus olha para a terra, irmãos, não vê uma igreja dividida, vê uma única igreja. Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Então o Senhor mostrou ali, irmãos, por meio de Elias, que a nação de Israel precisaria ser uma nação única, não uma nação dividida entre dois pensamentos, entre dois reinos, mas uma nação cujo Deus era o Senhor como um rei para eles. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 34, irmãos, né, diz assim, ó: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Irmãos, nesse período aqui, irmãos, havia seca em Israel. Já fazia um bom tempo que não chovia, né? Eu creio que quando Elias pediu essa água aqui, como é que pode? Faltando água aqui, a gente vai derramar água aqui na areia? Muita água, já está sem água e vai derramar água aqui. Escorria água, né? Interessante, né? Como é que vai correr fogo aqui, tudo encharcado, né? Cheio de água. Senhor Jesus, o 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes retroceder o coração deles. Só até aí por enquanto, irmãos. Senhor Jesus. Então, irmão, estava tudo molhado, né? Tudo úmido. Senhor Jesus, Elias fez isso, irmão, por causa do povo. Ele sabia quem era Deus, ele sabia, mas o povo ainda tinha dúvida, né? E cocheava entre dois pensamentos. Senhor Jesus, entre Deus e Baal. Então, naquele dias, Elias queria que o povo finalmente visse que Deus é o único Deus verdadeiro. E que os demais eram deuses falsos, não eram Deus. Senhor Jesus. Então o resultado, irmãos, qual foi o resultado aqui? Senhor Jesus, é o versículo 38, né? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, amém, o Senhor é Deus. Irmãos, me lembra também lá em Apocalipse, né? Santo, santo, santo é o Senhor, santo, não por toda, sem fim, o Senhor é Deus, irmãos, não há outro Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, então isso, irmãos, esse desafio que o Senhor propôs, né, por meio de Elias ao povo, Senhor Jesus, era para que o povo acordasse, irmãos, para o povo acordasse de toda aquela idolatria. Senhor Jesus, depois que tudo aquilo que demonstrou Elias, Senhor Jesus, o povo ainda não deu apoio a Elias, né? Senhor Jesus, o povo deveria agradecer a Elias, Senhor Jesus, porque depois do sacrifício veio a chuva, né, sobre a terra. Ó Senhor Jesus. E o que fez aqui o abençoado do Acabe? Capítulo 19, versículo 1 e 2. Olha só. Acabe, em vez de se arrepender, né, se voltar o seu coração ao Senhor e não praticar mais idolatria, ele ainda foi correndo para Jezabel para contar. 1 e 2 de 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas. Aqui na sequência, a gente pulou aqui, mas Elias ele mandou matar os profetas naquele momento lá, né? Que todo o povo fosse lá e matasse os profetas. Aí Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, a Jezabel continuou perseguindo mais ainda os profetas do Senhor. E Acabe ainda não se arrependeu. Senhor Jesus. Então, foi isso aí, irmãos, que o Senhor quis mostrar para a igreja e principalmente para Jezabel, aqui da igreja em Tiatira, que se deu tempo para ela se arrepender, mas ela não se arrependeu. Senhor Jesus.
Mas graças ao Senhor, irmãos, em meio aqui a toda essa degradação aqui do falar profético, ainda havia, irmãos, os remanescentes. Amém? Irmãos, louvado seja o Senhor, porque em meio a tanta degradação, ainda há os remanescentes. Há aqueles que não se contaminaram, irmãos, com as facetas, com as idolatria de Jezabel, nem com a sua sedução de Jezabel. São aqueles que guardaram a palavra, aqueles que tinham Deus como Senhor. Senhor Jesus, a gente pode ler, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, voltando lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 24 e 25, ó Senhor Jesus. Versículo 24 e 25. Capítulo 2. Os irmãos encontraram? Senhor Jesus, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Senhor Jesus, amém. Conservai o nome, a palavra, irmãos. Então, esses demais aqui, irmãos, são os remanescentes. São aqueles que não se contaminaram a meio a tanta degradação. Hoje em dia, irmãos, também nós vivemos em uma época de muita degradação, de trevas. Mas o Senhor está contando hoje, irmãos, com as gotas do orvalho. Assim como vai em Salmos. Senhor Jesus, o Senhor hoje, irmãos, tem multiplicado as suas forças por meio dos jovens, dos adolescentes e de toda a igreja. Senhor Jesus, em meio a tanta imoralidade, mas o Senhor, irmãos, está contando conosco. Por isso que há urgência de nós hoje vivermos intensamente no Espírito. Não só aqui, porque seria bom, irmão, se o Senhor voltasse, a gente estivesse aqui desfrutando. Mas a palavra diz que quando o Senhor voltar, nós estaremos desapercebidos aí fora. No nosso trabalho, né? Lá em Mateus fala que um terá dois no campo, né? Um será tomado e outro será ficar, né? No moinho. Ou seja, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? O Senhor vai voltar na hora que você menos espera. Vai depender, irmãos, aqueles dois lá, um vai estar no Espírito, que foi tomado, e o outro não estava no Espírito. Podia estar falando de alguma fofoca de algum irmão, falando de alguma coisa que aconteceu, ou de algum comentário de um jogo de futebol, sei lá o que, alguma coisa, eu não sei. Mas esse não estava no Espírito, mas o que estava no Espírito, desfrutando do Senhor, e provavelmente podia estar pregando o Evangelho para aquele outro, o outro não estava dando nem ouvindo, né? Mas quando o Senhor voltou, o Senhor levou. Ou seja, irmãos, é no nosso dia a dia que o Senhor vai voltar. Por isso que a gente deve estar sendo vigilante a toda hora e qualquer momento. Pode ser na faculdade, no seu trabalho, em qualquer lugar, irmãos. Precisamos estar atentos, né, ao que o Espírito tem falado às igrejas. Louvado seja o Senhor. Cheio do azeite, Senhor Jesus. E interessante, Joaquim, quando o Senhor voltou lá na parábola das 10 virgens, né, todas adormeceram. Mas, porém, tinha aquelas 5 virgens prudentes que estavam cheias do azeite. E as que não tinham azeite não iam correr atrás, mas não havia mais tempo. Senhor Jesus, irmãos, não há mais tempo. Senhor Jesus, precisamos conservar o que temos, irmãos. O Espírito, a palavra. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Então, o Senhor hoje, irmão, está chamando esses vencedores. Senhor Jesus, mesmo em uma situação tão deprimível, tão cruel, tão difícil, Deus manteve seus vencedores em cada igreja. Senhor Jesus, esses vencedores são aqueles que guardam as obras do Senhor e não as de Jezabel. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, sobre esses remanescentes, irmãos, alguns irmãos já conhecem, né, a história de Pedro Valdo. Eu já ouvi falar, mas assim, eu não tinha um ponto aprofundado, né? Pedro Valdo foi um dos iniciantes da reforma protestante da igreja, né, um pouco antes de Martinho Lutero. Senhor Jesus, e ele também estava no período da igreja em Tiatira. Quem foi Pedro Valdo?
Pedro Valdo, ele era conhecido como Pierre, ele era um francês que viveu na cidade de Lyon, né? Lá na França. Ele foi um rico comerciante de roupas. Senhor Jesus, ele era um líder, né? Dos valdenses, ou seja, aqueles que também buscavam o Senhor. Valdos e seus companheiros carregavam uma bolsa presa e uma alça ao pescoço, ou seja, uma bolsa aqui por dentro da roupa, né, na qual ninguém podia ver. E o que ele escondia nessa roupa aqui por dentro, nessa alça? Era a palavra de Deus. Senhor Jesus, irmão, nessa bolsa, Pedro Valdo, ele tinha cópias das Escrituras. E enquanto ele vendia, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, ele via aquelas pessoas que estavam sendo mais necessitadas da palavra e lá pregava o Evangelho por meio da palavra. Não tinha... Naquela época não tinha os livros hoje, né, a palavra revelada, mas ele tinha a Bíblia como base. E era alguém, irmãos, que conhecia a palavra, porque a palavra naquele momento ela estava lá totalmente trancafiada, né, com a Igreja Católica. E nem eles mesmos da Igreja Católica tinham acesso e não conheciam, irmão, as Escrituras. Mas tinha alguém que conhecia. Tinha alguém com coração ardente em propagar a palavra. Tinha alguém, irmãos, que era defensor da verdade. Precisamos ser esses defensores da verdade, que defendem, irmãos, a palavra do Senhor. Senhor Jesus, enquanto ele lá, né, no seu trabalho, ele estava vendendo lá suas roupas, suas coisas, mas ele estava lá sensível à direção do Espírito. Estava lá, provavelmente estava orando pelas pessoas, né, via a situação, deixava lá a folhinha, né, os evangelhos. Senhor Jesus, por essa razão entendemos que eles são os pioneiros do que hoje chamamos de colportagem. Os valdenses foram severamente perseguidos pelos líderes religiosos da época. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vou ler esse trechozinho aqui, irmãos, que eu achei bastante interessante. Seguindo esse exemplo, nós iniciamos em 1990 o trabalho de colportagem. E em 2018, o Senhor nos deu a colportagem dinâmica. Amém? Foi a partir de 2019 que nossa história relacionada com a colportagem mudou completamente, quando ainda estávamos entre nós o irmão Dong, né? Sempre enfatizava que os colportores são como um sumo sacerdote, que carregava no peitoral as 12 pedras, com os nomes das 12 tribos de Israel. Aqui não eram 10 pedras, eram só 2, não, mas eram 12 pedras. Senhor Jesus tipificava a totalidade do povo de Israel, mostrando que o povo de Israel não pode estar dividido, é um único povo. E nesse peitoral também havia o Urim e o Tumim. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, também em nosso tempo, irmãos, Deus nos deu a seguinte abordagem celestial. Posso orar por você? Senhor Jesus, hoje não tememos ser perseguidos nas ruas, podemos andar livremente perguntando às pessoas. Posso orar por você? Os nossos jovens, né, nossos adolescentes, mesmo com diante da dificuldade, irmãos, têm saído todo sábado, né, na casa de adolescentes, ouvem a live, né, e saem às ruas. Irmãos, não é fácil você sair hoje, além do cansaço do dia a dia, para quem trabalha, para quem estuda, né, ainda tem o sol escaldante, não é fácil. Irmãos, irmãos, com certeza, irmãos, esse sol que está aí, a nossa vida da alma fica totalmente torrada nesse sol. Não tem para onde correr, não. É queimar mesmo a vida da alma no sol. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que faz, irmãos, nós, os adolescentes, toda a igreja sair hoje às ruas, no sol quente, por conta do amor às pessoas, por meio do sentimento de compaixão que o Senhor colocou em nosso coração, irmão, para com as pessoas. Eu creio que no tempo do Senhor, com certeza, realmente não tinha carro, não tinha boas carruagens e também não tinha tênis também, né? Também era no deserto lá, na época do Senhor lá também era o deserto. Eu creio que passava de 40 graus também a temperatura, mas o Senhor não hesitava. E de cidade em cidade, em aldeia da aldeia, em povoado, irmãos, a fim de pregar o evangelho às pessoas. Senhor Jesus, e por que nós também hoje também não saímos? Que essa é a nossa comissão. Mesmo que você não saia com os jovens, com os adolescentes, mas você pode, irmãos, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer ambiente, na rua, na padaria, no supermercado, num posto de gasolina, você pode deixar escapar a frase, posso orar por você?
Se você ficar um pouco tímido, uma vez eu estava um pouco tímido, né, frentista, no posto que eu encontrei, eu vou perguntar ou não vou? Mas é só uma frase, né? É rapidinho. Posso orar por você? Ele disse, pode. Irmão, não precisa perguntar muita coisa não, nem pensar muita coisa. O Senhor vai usar cada um de nós, irmão. Precisamos aproveitar as oportunidades. Senhor Jesus. Então, irmãos, Pedro Valdo, ele perseguia, irmãos, os cristãos. Senhor, não perseguia não, ele era perseguido pela Igreja Católica. Senhor Jesus, pois ele seguia o Espírito, irmãos, e não os ensinamentos de Jezabel. E quem relata bastante sobre a história sobre ele é Andrew Miller, né? Andrew Miller escreveu um livro só sobre Pedro Valdo. Então, irmãos, esses personagens, na qual o Senhor ele tem mostrado para nós hoje, é para advertência e encorajamento nosso. Ou seja, para que nós possamos dar ouvidos àquilo que o Senhor hoje tem falado às igrejas. Senhor Jesus, e mostrar para as pessoas que o Senhor é Deus, assim como fez Elias. Você está dividido aí em dois pensamentos? Vou mostrar para você aqui quem é o Deus verdadeiro. Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor, porque o Senhor hoje tem nos usado grandemente, irmãos, para pregar o Evangelho nas ruas. Precisamos aproveitar cada oportunidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Foi um breve resumo, mas graças ao Senhor. Provavelmente eu creio que ainda tem pedido alguns irmãos compartilhar. Amém. Ó Senhor Jesus,